Pois é, hoje a gente vai falar um bocadinho sobre como gerenciar, né, a drogaria nova, quando você abre logo, né, a sua drogaria, como é que você faz para gerenciar ela. Então, basicamente será o tema que a gente vai tratar hoje aqui, tá bom? A gente tem aqui algumas dúvidas também que o pessoal já mandou para a gente, então a gente precisa, vamos trabalhar com tudo isso, certinho? O que é que a gente vai trabalhar hoje aqui? Vai trabalhar com gerenciamento de drogarias novas. Então a pessoa está montando sua drogaria e aí já fica na dúvida. E aí, Thiago, o que é que eu vou fazer depois? Como é que eu vou gerenciar isso aí? E uma das coisas muito grandes que o pessoal tá aí para gerenciar é a questão do tempo. Porque realmente quando você começa logo no início da sua drogaria, né? Não só drogaria, mas como qualquer outro comércio, a gente está aqui falando específico de drogaria, mas esse início vai servir também para quem está empreendendo em outros comércios também. Você precisa avaliar esse tempo. E aí a pessoa fala assim, Tiago, eu estou sem tempo para nada. Então, isso aí que a gente vai abordar hoje também, certo? E uma das grandes coisas que a gente precisa fazer na drogaria, né? A gente vai ter muita coisa para fazer e a gente precisa definir, primeiro ponto, o que é mais essencial na drogaria, certo? Por exemplo, na minha drogaria, o mais essencial é atender o paciente, o cliente e vender, beleza? Só que fora isso, a gente tem uma série de rotinas administrativas que a gente não pode deixar de lado. Então a gente precisa deixar fazer essas rotinas administrativas. Porém, se a gente não criar um protocolo, um passo a passo, a gente se perde e não consegue fazer essa rotina. Por exemplo, eu comprei um produto, chegou a nota fiscal, eu preciso dar entrada no produto, eu preciso cadastrar esse produto. Eu posso deixar para amanhã, para outro dia? E se eu não estiver na loja? E se o gerente não estiver na loja? Como é que a pessoa que estiver lá vai saber o preço para vender aquele produto? Então, eu preciso entender que chegada de mercadoria, da entrada de produto, da entrada no estoque é uma prioridade grande, tá bom? Outra coisa, chegou a mercadoria, e aí, como é que eu faço para conferir essa mercadoria? Eu deixo lá a mercadoria para conferir daqui a 2 dias? Então, chegou a mercadoria, eu preciso parar um tempo, destinar um tempo para aquilo, para conferir aqueles produtos. Então, apesar das rotinas ser grandes e serem às vezes exaustivos, a gente precisa criar esse passo a passo de saber o que fazer primeiro na sua drogaria. Então, grava sempre aí. Ó, eu trouxe até um papel e caneta aqui, certo? Então, você também pegue aí um papel e caneta, vai dar tempinho aqui, que a gente vai fazer uma coisa na estante que você não vai encontrar em livro, só aqui na minha live, tá bom? Beleza. Então você precisa criar esse protocolo, esse passo a passo, definir o que é prioridade na sua loja e aí depois você começa a gerenciar melhor o seu tempo. Por exemplo, eu tenho entrada de mercadoria, cadastro de mercadoria, conferência de mercadoria, atendimento ao cliente e conversar no Zap. E aí agora, qual a prioridade que eu vou fazer? Então, primeiro de tudo, meu cliente. Então, eu vou priorizar sempre ele. Depois, eu vou conferir a mercadoria, porque se eu não saber o que é que eu tenho de mercadoria, eu não vou poder vender, não vou poder atender meu cliente. Depois, eu preciso saber cadastrar aquela mercadoria. Então, eu vou cadastrar e observar o estoque, guardar direitinho, olhar a validade e tudo mais. Depois, eu vou verificar outras rotinas administrativas, como caixa, verificar se teve falta, se teve sobra, se tem algum produto que eu preciso comprar com o fornecedor, fazer cotações e por último, se der tempo, o Zap. Então pode ser que eu veja Zap daqui a 2, 3, 4 dias, mas essas outras coisas não pode deixar de faltar, tá bom? Exceto se o seu Zap for para vender produtos. Então, por exemplo, eu tenho um Zap da loja que eu faço vendas online. Então, realmente, aí eu preciso dar uma prioridadezinha para ele, certo? Mas fora isso, não, tá bom? Então, vamos lá devagarzinho para que a gente entenda. Esse tempo na drogaria, quando você está aí, você percebe que passa muito rápido, passa muito breve, você nem vê a hora, certo? Então você precisa criar
esses padrões, esses protocolos. E aí você criando esse padrão, você fala, poxa, Thiago, então já sei tudo de drogaria, já fiz o passo a passo, e aí agora já estou livre. Não é bem assim. Por quê? Vai chegar um ponto e que é uma dúvida até de uma aluna minha lá do curso, como montar uma farmácia.com. Então, se você ainda não se inscreveu no meu curso, pode clicar, acessa lá o site como montar uma farmácia.com, certo? E aí você vai ter acesso a diversas aulas. Então ela fala assim, Thiago, minha maior dificuldade é criar um POP de fechamento financeiro. A gente está acostumado muito com o dia a dia de ter essa funcionalidade de celular, de computador, de tablet e de gadgets e aparelhos eletrônicos, e às vezes a gente esquece de fazer o básico. Então, criar esse POP de fechamento, né, financeiro, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Como, por exemplo, é somente eu que abro e fecho a loja? Existem outros funcionários? Existem outras pessoas que manuseiam o dinheiro? E se eu abro e fecho, como é que eu sei se eu errei ou se eu acertei? Ou eu sempre vou acertar? Então, por isso que é interessante a gente criar esse POP, né, que nada mais é do que um protocolo do que a gente precisa fazer de essencial na hora do caixa. Então, por isso que eu trouxe aqui o papel e caneta, certo? Opa, galera, passando aqui para informar, olha só, acessa lá meu treinamento, tá bom? Eu tenho uma aula gratuita completa, então, como montar uma farmácia.com/monte sua farmácia lucrativa. Tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Clica aí e assiste essa aula gratuita, tá bom? Então, continua assistindo o vídeo aí que você vai aprender muito hoje sobre essa questão de abertura, fechamento de caixa e como é que você faz para não se perder, né, nesse gerenciamento financeiro, tá bom? Um forte abraço. Se você não está inscrito no meu canal, você está de brincadeira, taca o dedão aí, se inscreve no canal. E também tenho mais duas novidades para você. Procura lá no Instagram, Thiago Miranda Farmacêutico, tá bom? E me segue no Instagram. E também procura lá no Telegram. Eu agora estou com um canal também no Telegram, que aí eu posto diariamente para você, tá bom? Procura lá, Thiago Miranda Farmácia. Thiago Miranda Farmácia no Telegram, tá bom? Continua assistindo o vídeo, dá o joinha e se inscreve aí no canal, tá bom? Forte abraço e até mais. Apesar de o computador, nos programas e nos aplicativos que a gente trabalha, nos gerenciamentos financeiros que a gente tem na loja, a gente precisa também criar no papel. A gente volta um pouquinho, remota um pouquinho para os tempos das contabilidades, né? Em que não tinha os computadores e era tudo no papel. Então a gente precisa também ter esse backup. Em 2017, não sei se vocês se lembram, teve alguns golpistas que acessaram o sistema de algumas lojas, de algumas farmácias, bloquearam, botaram o vírus e aí pediram um valor lá de indenização para que eles liberassem o sistema. Salvo engano, na época foi 15 mil reais, não sei. A pessoa preferiu cadastrar todos os produtos novamente, porque ela não tinha um backup e também ela não ia pagar, né? Não se deve pagar o valor para o golpista. Aí eu volto e pergunto, e se ela não tivesse no papel, como é que ela iria saber quem comprou, quem está devendo, quanto foi que vendeu, e aí ia ficar no escuro? E para fazer todos os dados, fechamento de caixa e tudo mais. Então, por isso, mais uma vez, a gente precisa de um backup físico no papel, tá bom? E eu vou hoje também ensinar para você agora, né? Já deu tempo de você pegar o papel e caneta, pedir para você pegar lá. E a gente vai fazer como é que eu faço lá na minha loja, tá bom? Esse POP fechamento financeiro. E por incrível que pareça, até quando sou eu que fecho a loja e eu abro no outro dia, eu faço esse POP, tá bom? Basicamente, eu trabalho também lá na loja com um sistema de recargas, então eu também faço recarga de celular. E aí basicamente eu tenho 3 valores em dinheiro, certo? Eu tenho o dinheiro do caixa, né? Quando a gente abre com valor mínimo. A gente tem o dinheiro de algum dinheiro trocado, né? Moedas que fica lá para a gente faça o troco. E a gente tem o dinheiro da recarga. Então quando eu abro, eu já faço logo. Então já bote logo, primeiro ponto aí. Contar os valores em dinheiro, certo? Então, por exemplo, se você trabalhar com outros produtos físicos e que são produtos que
são fáceis de ser vendido e esquecer de dar baixa, você precisa também contar esses produtos. Não são produtos que são muitos, né? Mas produtos, sei lá, específicos. Sei lá, você trabalha com venda de celular, um exemplo, né? Bem longe aí. Aí você vai e conta lá 3, 4 celulares todo dia. Você trabalha com venda de chip, então você vai lá e conta 3, 4 chips, 10 chips, 20 chips, quanto você tem no estoque, tá bom? Então o primeiro ponto é você contar esses valores que tem, certo? E aí você já começa com um valor mínimo, sei lá, R$ 100. Então você já abre o caixa com aqueles R$ 100. Pô, o que, que são aqueles R$ 100? R$ 100 é R$ 20 de 2, é R$ 20 de 5, é R$ 30 de R$ 10, justamente para você facilitar o troco. E mais R$ 20 de moeda. Eu nem sei se bateu a ação, mas deve ter batido aí. Então, para você fazer esse seu caixa, né, rodar, você ter esses valores aí de miúdo para você dar logo os primeiros trocos e tal. Se você abrir o caixa com esses valores, quando você fechar o caixa, esse valor você vai deixar lá também, porque a próxima pessoa vai precisar desse dinheiro miúdo para também dar continuidade àquele caixa, certinho? Então, primeiro passo é a gente contar o valor que tem e depois no final, quando a gente fechar o caixa, você vai deixar aquele valor. E aí, eu elaborei um papelzinho que eu boto bem assim, ó. Abertura, né? Um papel de abertura com 3 valores, né? Então, valor da recarga do dia anterior, que é o valor que eu recebi ali, então eu vou contar quanto é que eu recebi ali de recarga. O valor de dinheiro, então, sei lá, R$ 100 de miúdo que eu tenho ali, certo? E a gente trabalha lá também com a venda de chip. Como os chips, eles são mais difíceis, né, da gente fazer esse manejo virtual, manejo ali pelo sistema, pelo gerenciamento, o que é que a gente faz? A gente pega esses chips e faz a contagem deles mesmo físico. Então, a gente olha o valor que eu tenho de abertura, R$ 100, o valor que eu tenho de chips, vou botar 10, e o valor da recarga do dia anterior. Quando dá no meio do caixa, eu já tenho que tirar o valor da recarga. Por quê? Porque a recarga a gente vai pagar o boleto no outro dia. Então, já deixo já o valor separado da recarga para pagar o boleto. E aí, quando eu fecho o meu caixa, eu já tenho mais outras coisas. Eu tenho o quê? O valor que eu deixei lá, porque, por exemplo, eu recebi 100, mas por algum motivo só deu para deixar 99. Então, eu deixei lá o valor que eu deixei, sei lá, 99. Então, na hora do fechamento, anota aí. O valor dos miúdos, né, que a gente fala. No meu caso, o valor do chip, certo? E depois vem o valor das vendas. Só que as vendas, a gente percebe que as vendas não são só em dinheiro. A gente tem venda em dinheiro, venda em cartão, venda em convênio. Então tem uma série de tipos de vendas. Então eu separo essas vendas por tipo. Então, por exemplo, venda em dinheiro, sei lá, R$ 500. Venda em cartão, sei lá, R$ 100. Venda em convênio, sei lá, R$ 50. Aí, total, né, sei lá, R$ 650. Por que, Thiago, mas isso não está no sistema? Tá. E ainda é impresso um papelzinho de fechamento de caixa explicado tudo certinho. Porém, e se, por acaso, eu dei baixa no produto, esqueci se dei baixa ou não e dei baixa de novo? E se, por acaso, eu esqueci de dar baixa no produto porque três clientes seguidos comprou o mesmo produto? Então, vou supor, compraram uma água. Então, tem o primeiro cliente comprou uma água, o segundo cliente comprou uma água, o terceiro cliente comprou uma água, tudo em sequência. E aí, no final, só bipo 2 águas. Eu me atrapalho lá e correndo para atender um, atender outro, o cliente chegou lá na geladeira, pegou a água, me deu dinheiro no balcão e saiu. E aí? Então, quando eu faço esse fechamento, eu confronto o valor que eu tenho aqui em papel e o valor que eu tenho no caixa, no sistema. Então, o sistema me disse que eu vendi lá 498 e eu tenho em mão R$ 500. Então, sobrou R$ 2. Esses R$ 2 foi o quê? Foi da água. Como é que eu vou descobrir isso? Através desse fechamento do caixa, tá bom? Então, isso é interessante, né? A gente
verificar passo a passo, todo dia, esses valores aí, tá bom? Então eu quero mandar aqui um abraço aqui para a galera do Instagram, Lea Miranda, Manu Malheiros, Anax Farias, Jair Helder, Maurício, Jaci Daltro, Duda Mendes, Igor, Denilson, Rodolfo Figueiras, Uso Diferente, Laís Oliveira, Denilson, Manu, Leandro Lopes, Samuel,